श्री गुरु चरण भगवान भक्ति सना श्री गुरु
Gurudev aqui.
ऐसा ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
बिहारी जी की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत श्रवण ऋषि महाराज की श्रीनारायण ऋषि महाराज की जय, प्रज्ञान केशव ऋषि महाराज की भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय, भगवान गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की अनंतपति वैष्णववृंद की वीर गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी They close to the Puja, but they não. É só por ver se tem alguém fazendo. Não. Acho que só fecharam e não viram. Tá legal. Já vai pra ninguém, eu acho. Ninguém. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्तभक्त्यै नमो नमः। भक्ताविना अपराधलक्ष्यं हितास्य शेखर स्मिरहास मुरलीमनोहर राधिका कृष्णमन्त्रिपालिते सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदर्शनेत्रं विभो प्रार्थये वदनन्दनम् अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रियं प्राणनाथ विषभां श्रीमुखात्रोसलोकसटापदं राधिका वत्सलीकृतस्तुतिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशीयुष्टपरान्नमनीरदाभात् पीताम्बरारुणाभि
कुसुम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् कृष्णात् परमं तत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble, respectful pranam, lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhaktivedanta Sriram Vishnu Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhaktivedanta Sriram Vishnu Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. And Vishnu Maharaj, Bhakti Sai Maharaj, Sri Govinda Vishnu Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavis, and basically all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stattarashat, Shrimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stattarashat, Shrimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stattarashat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e a todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis, meus convidados presentes. Today we was explained auspiciously Ekadashi Tithi. Então hoje é um dia muito sagrado, muito especial, excelente, super auspicioso, porque hoje é Ekadashi Tithi. Bhaktivinoda Thakur also explained this song, Ekadashi Tithi Bhakti Janani. Jatane Palana Kari, Krishna Basati Basati Boli, Parama Adari Boli. Bhaktivinoda Thakur sang in this song. If we observe Ekadashi Tithi, then Bhakti Devi will manifest in our heart. Srila Bhaktivinoda Thakur, que é um grande santo, ele falou nessa canção, ele disse que se a gente observar esse jejum, se a gente observar esse dia de Ekadashi Tithi, a Bhakti Devi, a devoção pura por Deus, vai se manifestar no nosso coração. So, we have to properly to observe Shuddha Ekadashi Tithi. Então a gente deve com muito cuidado, atenção, observar Shuddha Ekadashi Tithi.
Because our Srimad Bhagavatam gives evidence, if you observe Ekadashi Tithi, then you will be free from all kinds of sinful activities. Que as nossas escrituras, elas falam que se a gente observar Shuddha Ekadasi Tithi, a gente vai ficar livre de todas as atividades pecaminosas. And Lord Himself mercifully manifest in this material world in the form of Ekadashi Tithi. For this regard, Ekadashi Tithi is one image called also Madhava Tithi. E o próprio Senhor Supremo se manifesta neste mundo material na forma desse dia de Ekadasi, Ekadasi Tithi. Por isso que outro nome de Ekadasi Tithi é Madhava Tithi. So Ekadashi Tithi, there are many names. Madhava Tithi, Ekadashi Tithi. Então existem muitos nomes para Ekadasi Tithi, como por exemplo, Madhava Tithi. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu himself observed Ekadashi Tithi with his devotee. E especialmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, ele mesmo observava Ekadasi Tithi com seus devotos. So Vrindavan Das Thakur Chaitanya Bhagavat, he also glorified how Lord Chaitanya Mahaprabhu observed Ekadashi Tithi. Então Vrindavan Das Thakur no Chaitanya Bhagavat, ele glorificou, né, explicou como que Mahaprabhu observava Ekadasi Tithi com seus devotos. Day and night Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names, Nam Sankirtan with the devotee. Dia e noite o Senhor Chaitanya Mahaprabhu cantava os santos nomes com os devotos. Usakal Huita Nitya Kare Visambhar. Visambhar means Chaitanya Mahaprabhu, who holds all the universe with his divine love. For this regard, his name is called Visambhara. Vishwambhara é o nome do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Significa que ele mantém o mundo inteiro com seu amor divino. That means Lord Chaitanya Mahaprabhu, he nourishment all the living entities with Suddha Bhakti. Significa que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele nutre todos os seres vivos com Shuddha Bhakti, devoção pura. Suddha Bhakti vina are Krishna. In this material world, without Suddha Bhakti, what is there? Things, nothing. Nesse mundo não existe nada, né, realmente, exceto Shuddha Bhakti. No sadhati mang yogam, no sanka dharma uddhava, no sadhas tapos tyago, jatha bhakti mamo vajita. Krishna told to Uddhava some instruction in Srimad Bhagavatam, 11th canto. There is called Uddhava Krishna Samvad. No Srimad Bhagavatam houve uma conversa entre Krishna e Uddhava, no 11º canto, que se chama Uddhava Krishna Samvad. E nessa conversa, Krishna diz: Krishna told, Hey Uddhava, by the performing of karma, jnana, yoga, tapasya strategies, no one can attain to me. But one who performs bhakti and easily he attain my abode. Krishna diz, não é fazendo karma, atividades frutivas, jnana, conhecimento impessoal, ou então yoga, tapasya, austeridades, ou então leitura, estudo das escrituras, com nenhum desses métodos as pessoas vão poder me alcançar. Krishna diz, Deus diz. Mas aquelas pessoas que fazem Shuddha Bhakti, devoção pura, elas facilmente me alcançam minha morada. So, I tell you how Suddha Bhakti, Ekadashi Tithi, manifest in this material. Though Bhakti or Ekadashi is eternal and transcendental, but for the Loka Siksha, how Ekadashi Tithi, she manifest in this material world. Vou falar para vocês como que a devoção pura, e também como Ekadasi Tithi, apesar de serem sempre presentes, eternas e transcendentais, como que ela se manifestava neste mundo material, vou falar para vocês. E ela se manifestou para o benefício das almas, para Loka Shiksha, para ensinar as almas desse mundo. There was one demon. His name was Murdetta. Então havia um demônio chamado Murdetta, o demônio Mur. He performed hard austerities and worshipped Lord Shiva. Então esse demônio, ele fez muitas austeridades, muito penosas, e aí ele adorava o Senhor Shiva.
Then Lord Shiva pleased with him, and Lord Shiva asked, "Hey Moor, demon, what do you want?" E aí o Senhor Shiva ficou muito satisfeito com ele e perguntou para ele: ó, demônio Mouro, o que você quer? And that time, Moor demon he told, Lord, Vishnu can't to kill to me. This benediction, please give me. Aí o demônio Mouro falou para o Senhor Shiva: eu quero a bênção, por favor, me dê a bênção de que o Senhor Vishnu não possa me matar. Because Moor demon, he was thinking Vishnu is very powerful. So if Vishnu could not kill to me, so he will kill me. Porque esse demônio Mouro estava pensando assim: o Senhor Vishnu é muito poderoso, então se o Senhor Vishnu não puder me matar, quem então mais poderia me matar? So for this regard, Moor he asked to Lord Shiva, you give me benediction. The Lord Vishnu can't kill to me. Então por isso o Mouro pediu ao Senhor Shiva: me dê a bênção de que o Vishnu não possa me matar. Lord Shiva told, okay, I grant. Lord Vishnu will not kill to you. Aí o Senhor Vishnu, ou o Senhor Shiva disse: tá bom, vou conceder você essa bênção, que o Senhor Vishnu não possa te matar. Then Mura demon is thinking, now I am Bhagavan, no one can kill to me. Aí esse demônio Mouro estava pensando: ah, agora eu sou Deus, agora eu sou Bhagavan, ninguém vai poder me matar. Demonic idea means to destroy everything. And Destroy. Então o que é uma ideia demoníaca? É uma ideia destrutiva de querer destruir tudo. yes. So Murdakta demon, he killed Brahmanas, he killed the cows, he cut all the trees, those are giving fruits. Então esse demônio chamado Mura, ele mandou matar todas as vacas, os brahmanas, os sacerdotes, também mandou matar as árvores que davam frutos. And he disturbed to everyone. Então ele incomodava todo mundo, ele atrapalhou todas as pessoas. दो स्वर्गलोके द्वै भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुरीव च विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुरीस्तत् विपर्य. Srimad Bhagavad Gita, Krishna told in this material world two types of mentality of living entities. No chamado Bhagavad Gita, Krishna diz que existem dois tipos de pessoas nesse mundo com duas mentalidades distintas. One is called Devata and another is called Asura. Então, esses dois tipos de pessoas que existem, uma categoria chama-se Devata, que são semideuses, e os outros Asura, que são os demônios. Devata means demigod. That is called Devata. Devata são os semideuses e semideuses. They are Sattvic Bhava. Eles têm Sattvic Bhava, esse humor da bondade. But some also demigods, they have also some Rajasic or Tamasic Bhava. Mas alguns semideuses também têm Rajasic, Tamasic Bhava, eles também têm esse modo da ignorância e da paixão. But mostly devatas, they are called which mode? Sattvic. Mode of Mas, assim, geralmente, né, a maior parte dos semideuses tem a predominância desse modo da bondade, Sattvic Bhava. demon, always there one. Mode of ignorance, Tamaguna Bhava. Agora os demônios estão sempre em Tamaguna Bhava, estão sempre no modo da ignorância. 99% demon, they are called Tamaguna. Então, 99% dos demônios estão em Tamaguna, então eles são chamados de Tamaguni. Yeah. Shivji, he destroys also material world with his Tamaguna. Tamaguna means here to destroy everything. O Senhor Shiva, Shivji, ele também destrói o mundo material através do seu modo da ignorância, Tamaguna. Porque Tamaguna, a ignorância é isso, é destruição. That is called lust, anger, investment, jealousy. That is come from Tamaguna. Então, por exemplo, a luxúria, a raiva, inveja, ciúmes, tudo isso vem de Tamaguna, vem do modo da ignorância. Anger coming means you destroy everything. Even you will destroy your TV, Então, quando você fica... glass, everything. Quando você fica com raiva, por exemplo, você vê, né, que esse modo de destruição, você quer destruir tudo. Quebra a televisão, quebra o vidro. Tamaguna means the mood of ignorance and destruction. Porque Tamaguna, é o modo da ignorância, é isso, é destruição. Vontade de destruir. So now coming in this way, more demon, he disturbed everybody.
Então, voltando à história, né, esse demônio Muro, ele atrapalhava, incomodava todas as pessoas, perturbava as pessoas. And then all the people they prayed to Lord Vishnu, led by Brahma. E aí todas, né, oraram, ok? All that Todas as pessoas oraram para o Senhor Vishnu, né, para Deus. E elas foram, quem liderou essas orações foi o Senhor Brahmaji. And because Vishnu's duties, he nourishment with all the living entities. Porque o dever do Senhor Vishnu é exatamente nutrir todos os seres vivos. So for this regard, Brahmaji, he prayed to Lord Vishnu, and he please give mercy to the human being. Now Mura Daita, Mura demon, he disturbed everyone. Por isso, Brahmaji, né, o Senhor Brahma orou para o Senhor Vishnu, por favor, né, seja misericordioso, ajude as entidades vivas, porque esse demônio Mura Dvaita, ele está atrapalhando, ele está perturbando todos os habitantes, todas as pessoas. So when Brahmaji prayed to Lord Vishnu, then Vishnu told, hey Brahmaji, keep patient. E aí, quando o Senhor Brahma orou o Senhor Vishnu disse, seja paciente, tenha paciência, Brahma. Soon I kill Mura demon. Em breve eu vou matar o Mura Dvaita, o demônio Mura. Then Brahmaji told, how will you kill? Because he got this benediction from Lord Shiva. And Vishnu can't to kill him. Aí o Senhor Brahma indagou, mas ó, Senhor Vishnu, como você vai matá-lo? Porque esse demônio, ele ganhou a bênção do Senhor Shiva. Ele ganhou a bênção de que Vishnu não poderia matá-lo. Then Lord Vishnu told, hey Brahmaji, I will not kill direct to the Mura demon, but with my personal Shakti, I can kill to him. Aí o Senhor Vishnu falou, ó, Brahmaji, não se preocupe, porque eu não vou matá-lo diretamente, eu vou matá-lo através da minha potência, da minha Shakti. So I give respect the benediction of Lord Shiva. Então dessa forma eu vou também estar honrando, né, a bênção que o Senhor Shiva deu. Hey Brahmaji, you return back your place, Brahmaloka, and soon I will kill the demon Mura. Então o Senhor Vishnu disse, ó Senhor Brahmaji, volte lá para sua morada, Sataloka, em breve eu vou matar o Mura. Then Lord Vishnu, he appeared in this material world, 4 arms, Sankha Chakra Gada. E aí o Senhor Vishnu apareceu nesse mundo com 4 braços. Lord Vishnu told, hey Mura, stupid nonsense. Why you are disturbing the people, those who are doing bhajan? E aí o Senhor Vishnu se aproximou desse demônio e falou, ó Mura, seu vil, né, patife, estúpido, por que você está incomodando as pessoas desse mundo, atrapalhando as pessoas que fazem bhajan e sadhana, que me adoram? Then Mura demon, he became very angry with Lord Vishnu. E aí o demônio Mura, ele ficou muito bravo com o Senhor Vishnu. So Mura demon he told, so long time I am searching for you, but now you have come in front of me. Aí o demônio Mura falou para o Senhor Vishnu, faz muito tempo que eu estava procurando você, finalmente você apareceu na minha frente. So I can kill to you. Então agora eu vou poder matá-lo. Then Lord Vishnu told, stupid nonsense rascal, you don't know who am I? E aí o Senhor Vishnu falou, seu canalha, você não sabe quem sou eu? Mura told, I know. E o demônio Mura falou, sei sim. Because you can't kill to me. Shivji, he gave me benediction. Mas You I will not die in your hand. o demônio Mura falou, eu sei quem você é, mas você não vai poder me matar, porque o Senhor Shiva deu uma bênção de que eu não vou poder morrer nas suas mãos. So you can fight with me. Então você pode lutar comigo. Then in this way, Mura demon, again and again, he asked to Vishnu, you fight with me. Então dessa forma o demônio Mura, ele várias vezes ficou assim, chamando o Senhor Vishnu para briga. But Lord Vishnu can kill, but Lord Vishnu always, he gives the benediction to Lord Shiva. Então, na verdade, o Senhor Vishnu poderia matá-lo de qualquer forma, mas ele sempre gosta, o Senhor Vishnu sempre quer manter e honrar
uma bênção que o Senhor Shiva deu. So Lord Vishnu and Lord Vishnu and Muradita, they fight. Então o Senhor Vishnu e esse demônio Muradvaita começaram a lutar um contra o outro. Then Lord Vishnu, with his clubs, bitterly beat to him. E aí com a máscara, essa arma do Senhor Vishnu de Deus, ele espancou esse demônio. And then Muradvaita, he ran away. E aí esse demônio, o muro, ele saiu correndo. And again returned back. E voltou depois de novo. So again and again, Lord Vishnu, he also bitterly beat to Muradeva. Então várias vezes, né, o que aconteceu, o Senhor Vishnu de novo foi e bateu, né, espancou, deu uma lição no Muradvaita, no demônio Mura. In this material, some people, they cannot fight, but speaking too much in their mouth. Tem gente nesse mundo que tipo, não conseguem lutar fisicamente, mas falam, né, de um jeito, palavras tão assim, fortes, afiadas, enquanto estivessem lutando, brigando toda hora. So I tell you one story. Então, em relação a isso, eu queria contar uma história. In one's jungle, there one tiger and one monkey are living there. Então, numa floresta, uma vez, havia um macaco e um tigre que viviam ali. The tiger is completely tamaguna. O tigre, Mood of ignorance. o tigre ele era totalmente no modo da ignorância, tamaguna. And monkey is a rajaguna. Já o macaco ele está no modo da paixão, rajaguna. So when the tiger he saw the monkey, he became very angry. Então, quando o tigre viu o macaco, o tigre ficou com muita raiva. Or monkey knowingly just also teasing to him. E aí o macaco de propósito ficou tirando o sarro do tigre, né? Fazendo aquele som que os macacos fazem. Then tiger is thinking, I will catch and kill him. Aí o tigre ficou pensando, eu vou apanhar esse macaco, eu vou matar esse macaco. When tiger coming, then monkey jumped on the top of the tree. Mas aí quando o tigre estava prestes a apanhar o macaco ia dar um pulo assim e pulava num galho de uma árvore. And tiger cannot climb on the tree. E o tigre não consegue assim escalar uma árvore assim, um galho lá em cima. So under the tree, just Então o tigre ficava assim embaixo da árvore, assim, rugindo pro macaco. or monkey in the top of the tree. E o macaco lá em cima da árvore. Then after few minutes, then tiger become tired. Then tiger taking rest under the tree. Aí depois de alguns minutos o tigre ficou muito cansado e foi descansar embaixo da árvore. Then monkey coming down and cut his head. Then he wake up. Then monkey jumped and going to the. O tigre estava dormindo, veio o macaco, saltou da árvore, pegou, apanhou, segurou o tigre pela orelha. Aí o tigre acordou no susto e o macaco pulou de volta lá pra cima. E o tigre bravo começou a rugir de novo com o macaco. Sometimes monkey also running and behind tiger also running. Então às vezes o macaco saía correndo, perseguido pelo tigre, assim, correndo na cola dele. But monkey is very clever. Mas o macaco era muito esperto. So very quickly he climbed to the top of the tree. Então agilmente, né, toda hora o macaco dava um salto, pulava numa árvore, num galho da árvore, noutra árvore. And monkey is running behind tiger. Tiger running. When monkey realized, oh, tiger is very close to me, then very quickly he jumped top of the trees. Então, né, o macaco estava sendo perseguido pelo tigre, né, que estava correndo atrás dele. Só que quando o macaco percebia que o tigre estava prestes a apanhá-lo, o macaco dava um pulão e pulava assim no galho de uma árvore. In this way, monkey and tiger and playing. Monkey is very clever. Então assim eles estavam brincando, né, digamos assim, o macaco e o tigre, mas o macaco era muito esperto. And monkey bitterly beat to tiger, but tiger cannot do anything. Então o macaco várias vezes batia no tigre, mas o tigre não conseguia fazer nada para, né? When tiger tired and taking rest, then monkey again coming and pulled his tail. Then tiger become angry and then moving up. Mas de novo o tigre descansava, ia descansar e vinha o macaco, pulava nele, pegava para ele, dava um puxão no rabo dele, aí o tigre acordava com raiva para cima do macaco, mas o macaco de novo fugia. So Lord Vishnu, he bitterly beat to Mura, but Mura ran away and again he coming back. Lord Vishnu can kill because he has Sudarshan Chakra. But Lord Vishnu did not kill to Mura.
Because Lord Vishnu, he gives honor, the benediction of Lord Shiva. Então o Senhor Vishnu estava lutando com o Mura, né, com o demônio Mura. Aí o Senhor Vishnu ia e acabava com o demônio Mura. Aí o demônio Mura saía correndo. Aí depois, né, o Vishnu ficava, aí depois o demônio voltava para cima de Vishnu, o Vishnu de novo acabava com ele. Aí o demônio ia embora de novo. Na verdade, o Senhor Vishnu podia de uma vez só matar esse demônio, assim, de cara. Porque o Senhor Vishnu tem a Sudarshana Chakra, o disco dele, fatal. Só que o Senhor Vishnu, Deus, ele sempre honra as bênçãos dadas pelo Senhor Shiva. So again and again, Mura, he used to come in front of Lord Vishnu, and Lord Vishnu bitterly beat him with his clubs. Então várias vezes esse demônio Mura vinha até o Senhor Vishnu. Aí o Senhor Vishnu batia muito nele, né? Acabava com ele usando a massa, essa arma que o Senhor Vishnu tem. Lord Vishnu has clubs in his hand. É uma massa. And beating, one beating, and he ran away, and again coming back. Então o Senhor Vishnu com essa massa, essa arma, ele batia nesse demônio. E aí esse demônio ia embora, depois voltava assim, aí o Senhor Vishnu de novo batia nele. Then one Lord Vishnu is taking rest in the cave of a mountain. Aí teve um dia que o Senhor Vishnu, ele estava descansando numa caverna, numa montanha. Then Mura is thinking, now Vishnu is taking rest. Then I will kill to him. Aí esse demônio Mura estava pensando, agora Vishnu está descansando, então vou poder matá-lo. So Mura demon, he came and entered in the cave mountain where Vishnu was taking rest. E aí esse demônio Mura, ele entrou na caverna onde o Senhor Vishnu estava descansando, lá na montanha. And Mura think, oh, this is the best opportunity. I can kill to Lord Vishnu. Aí esse demônio Mura estava pensando, agora é a chance perfeita de eu matar o Senhor Vishnu. So Mura demon with his big sword, he tried to kill to Vishnu. Aí esse demônio Mura tinha uma espada bem grande, e com essa espada ele tentou matar o Senhor Vishnu. In the meantime, one very nice, sweet, very nice, beautiful young lady manifested left side of Lord Vishnu. Mas bem nessa hora, uma mocinha muito linda se manifestou do lado esquerdo do corpo do Senhor Vishnu. Then he bitterly beat to Mura demon. E essa mocinha, ela acabou com esse demônio Mura, espancou ele, matou Then ele. Mura demon and she, that young lady, fight. Então teve uma briga, né, uma luta entre esse demônio Mura e essa mocinha. And that young lady, very quickly, she also cut the bodies of Mura demon in pieces. E assim, bem rápido, essa mocinha conseguiu esquartejar o demônio, cortar o corpo dele em pedaços. Then in the meantime, Lord Vishnu wake up. E aí, bem assim, nesse ínterim, o Senhor Vishnu acordou. And Lord Vishnu first saw the Mura demon body cut in pieces and throwing here and there. Aí quando o Senhor Vishnu acordou, ele viu o corpo esquartejado do demônio, os pedaços do corpo aqui e acolá. Lord Vishnu became surprised. Who killed Mura demon? Aí o Senhor Vishnu ficou assim surpreso. Quem que matou o demônio Mura? Then Lord Vishnu turned his face in left side. There was one young lady, about 16 years old, and she folded her hand and praying to her obeisances to Lord Vishnu. Aí quando ele olhou para o lado, o Senhor Vishnu viu que tinha uma mocinha de uns 16 anos, de mãos postas assim, prestando reverências para ele. Lord Vishnu Bhagavan, he knows everything. But with Bhagavan, he has two qualities at a time. That is called Sarvagata and Muktata. O Senhor Vishnu, ele é Deus, então ele sabe de tudo, ele é onisciente. Mas aqui, na verdade, Deus, né, quem é aquele que é Deus, Bhagavan, ele tem duas qualidades presentes nele ao mesmo tempo. Então, essas duas qualidades, de Sarvagata e Muktata. Then Lord Vishnu asked that young lady, hey, who are you? Então, Deus, ao mesmo tempo, ele é onisciente, ao mesmo tempo, ele é completamente inocente, ele não sabe das coisas. That young lady is very humble. She told, I'm your Messiah. Então, o Senhor Vishnu perguntou àquela mocinha, quem é você? E ela respondeu humildemente, sou sua serva. I am your energy, Shakti. Sou sua energia, sua potência, Shakti. Then Lord Vishnu asked, who killed the Mura? Aí o Senhor Vishnu perguntou, quem que matou o Mura? That young lady, she told, I killed. Aí a mocinha falou, fui eu que matei. I am your Shakti. This is my duty to protect you also. Eu sou a sua potência, então é o meu dever também protegê-lo, proteger você. Because this Mura demon attacks to you. For this regard, I manifested from your left arm
And then I fought against him, then finally killed him. Porque esse demônio Mura, ele ia te atacar. Então, o que eu fiz para proteger você, proteger o Senhor? Eu me manifestei do seu lado esquerdo do seu corpo, me manifestei para protegê-lo. Lord Vishnu told, I am very pleased with this service. Aí o Senhor Vishnu falou assim, poxa, fiquei muito satisfeito com o serviço que você executou. You ask in benediction, I will give to you. Peça então qualquer bênção que eu vou lhe dar. That time that she told, everybody worship to you, Vishnu. So in the same way, everybody also worship to me, same way. Aí essa mocinha falou, olha, todos eu adoro, pois você é o Senhor Vishnu. Então eu quero que também todas as pessoas me adorem da mesma forma que eu adoro. Then Lord Vishnu told, okay, now I am giving you a name, Vishnu Shakti Ekadashi Tithi. Aí o Senhor Vishnu falou, sim, está bem? E eu vou te dar o nome da Vishnu Shakti, da potência de Vishnu, Ekadashi Tithi. And everybody have to worship you as like me. E o Senhor Vishnu disse, todos devem adorá-lo como se fosse eu mesmo. And now I am giving you a name today, everybody call you Ekadashi Tithi or Madhava Tithi. O Senhor Vishnu disse, agora eu vou te dar um nome, falou para a mocinha, o nome Ekadashi Tithi ou Madhava Tithi. And everybody, they will worship more than me. E as pessoas, elas vão adorar você mais até mesmo do que elas me adoram. Entendem? So especially in this way, she also known that in the form of Ekadashi Tithi or Madhava Tithi. Então dessa forma, né, essa mocinha, a forma de Ekadashi Tithi ou Madhava Tithi. And Lord Vishnu told, and he will be worshipped by all the demigods and human beings. E o Senhor Vishnu falou assim para ela também, você vai ser adorada por todos os semideuses e semideusas e pelos seres humanos. So in this way, she manifests in this material world, and everybody worship to her and observe her day. Então dessa forma, And worship. então dessa forma todos a adoram e observam o dia dela, né, o Ekadashi Tithi. And so saying Madhavati Thi Bhakti Janani Jatane Palana Kori Madhavati Thi Bhakti Janani Jatane Palana Kori Sunavasati Vasati Kori Param Adara Kori Then Lord Vishnu told, hey Ekadashi Tithi, Madhava Tithi, how people they worship you, I will tell you. E aí o Senhor Vishnu falou para ela, ouça Ekadashi Tithi, Madhava Tithi, eu vou explicar como que as pessoas devem adorá-la. In the day of Ekadashi Tithi, everybody should be full fast, Nirjala Ekadashi. Então nesse dia, que é o dia de Ekadashi Tithi, todos devem fazer jejum completo, sem água. Nirjala Ekadashi, no drink one drop of water. É um jejum total de comida e também não beber uma gota d'água, nem uma gota d'água. In the appearance day of Lord, everybody eating. And happy birthday. And now, no drink water. Então, no dia do aparecimento do Senhor, a gente, né, come muito, né? Porque é um feliz aniversário, né? É aniversário, né? Festa de aniversário. Mas agora, nesse dia, tem que fazer jejum completo. Then Lord Vishnu told, don't worry. If anybody to observe you Ekadashi, after his death, he will attain my Vishnu Loka. Mas o Senhor Vishnu falou para ela, olha, mas não se preocupe, porque aquela pessoa que fizer o jejum no seu dia, essa pessoa vai alcançar a minha morada, Vishnu Loka. Once Lord Vishnu, he came in the palace of Jama Maharaj, which was the presiding deity of death. Um dia o Senhor Vishnu veio até a morada de Jama Maharaj.
Jama Maharaj é a deidade que preside a morte. Which direction Jam Maharaj is saying? Wait, where are you going? Onde você está indo? Okay. Which direction Jam Maharaj is Em saying? qual direção Jama Maharaj vive? South. South direction. Então, Jama Maharaj ele mora no sul, na direção sul. South direction Jam Maharaj has. Jama Maharaj ele fica no sul, na direção sul. Understand? That is called Mrityu Loka, Jama Loka. Então, outros nomes desse local é Mrityu Loka, Jama Loka. Understand? So, one Lord Vishnu, he came in the palace of Jam Maharaj. Então, uma vez o Senhor Vishnu veio até o palácio de Jama Maharaj. Jam Maharaj actually is the pure devotee of Lord Vishnu. He is called the most prominent devotees of Lord Vishnu among the 12 Mahajans. Na verdade, Jama Maharaj ele é um grande devoto do Senhor Vishnu. Ele é um dos 12 Mahajanas, ele é muito proeminente, até mesmo entre os Mahajanas, as grandes almas. Understand? Mahajan means is what? O que são os Mahajanas? Wealthy person, that is called Mahajan. Mahajana é uma pessoa que tem muita riqueza. Mahajan means in India, those are giving give them money lender, giving the money to lend and taking interest. That is called Mahajan. Na Índia, eles usam a palavra Mahajana para se referir também aos usurários. Usurário, né? Quem presta? Usurário. Quem presta dinheiro. Quem presta dinheiro e cobra depois com juros. But in our path of bhakti, Mahajan means who has Shuddha Bhakti. He is called Mahajan. Mas no caminho de Bhakti e da devoção, quem é o Mahajana? A quem tem muita riqueza, aquele que tem Bhakti e devoção. So how many Mahajan in our scriptures? Então quantos Mahajanas as nossas escrituras descrevem? Fala. Dadas Mahajan, 12 Mahajan. São doadas 12. Who are they? Quem são eles, Fábio? Who knows? Quem sabe? Nobody? Brahma, Shiva, Narada. I don't know everything. Swambhu Narada Sambhu Kumara Kopila Manu Prahlad Janako Vishnu Bali Vyasaki Bhayam. Jam Maharaj told this story. Swambhu Narada Sambhu. Swambhu Narada Sambhu. Swambhu means Brahmaji. Swambhu Narada Rishi. Swambhu Narada Sambhu Shivji. So Brahma, Shiva, Narada. Swambhu Narada Sambhu Kumara Kopila Manu. And 4 Kumaras. And Kopil Dev also. Right? Swambhu Narada Kumara, Swambhu Narada Sambhu Kumara Kopila Manu. Manu Maharaj also. Janaka Bhishma, Janak Maharaj and Bhishma Dev, in Mahabharata. Bhishma Pitamaha. He also among of the 12 Mahajans. Swambhu Narada Sambhu Kumara Kopila Manu. Prahlad Maharaj, Janak Maharaj also. Prahlad, Janaka Bhishma, Bali Vyasaki Bhayam, Bali Maharaj and Sukadeva Goswami Pada. Vyasaki means Sukadeva Goswami. Or Bhayam, Jam Maharaj. Understand? Remember this local. Swambhu Narada Sambhu Kumara Kopila Manu. Prahlad, Janaka Bhishma, Bali Vyasaki Bhayam. Bali Maharaj and myself, Jam Maharaj. They are Mahajan. Why? They are Shuddha Bhakti also in their heart. For this regard, in our scriptures, gives the statement that 12 Mahajana. Então as nossas escrituras, elas vão explicar quais são os 12 Mahajanas, aquelas pessoas que são muito ricas. Essas 12 personalidades, elas são muito ricas porque elas têm a devoção por Deus. Então vocês devem aprender esse verso, nesse verso que vai explicar esses 12 Mahajanas, essas 12 grandes personalidades. O verso é Swayambhu, Narada, Shambhu. Swayambhu é o Senhor Brahma, Narada é o segundo, Shambhu é o Shiva. A segunda linha do verso, Kumara, Kapila, Manu. Kumara são os 4 Kumaras, depois Kapila Dev, Manu, né? Manu. Aí depois. Understand? We are coming from Manu dynasty. Understand?
Então, Mano, né, que é nosso grande antepassado, todos nós a gente vem na dinastia de Mano, todos os seres humanos. For this regard, we are called Manava, human being. Por isso que o ser humano, é o nome ser humano, vem de Mano, e em sânscrito Manav, é vem de Mano. Kumara, Kapila, Manu. Prahlad Maharaj also here. Então, depois de Manu, Prahlad Maharaj, depois Janaka, Bhishma. Janaka Maharaj, Bhishma dele, do Mahabharata, né? Vocês conhecem como ele lutou muito, né? Bhishma dele. E aí, depois Bali Maharaj, depois Bayasakir é Shukadeva Goswami, e Bayam se refere ao próprio Jam Maharaj, porque esse verso foi dito por ele mesmo. So now coming in this way, Lord Vishnu, once he came in the palace of which place? Jam Maharaj. Então, continuando a história, né? Um dia o Senhor Vishnu veio até o palácio de Jam Maharaj. They are also Mahabhagavata. E ele é um Mahabhagavata, um devoto puro. They are Vaishnava. Prahlad Maharaj Vaishnava. Sukadeva Goswami Pad, Mahabhagavata. All the Mahabhagavata. Então, todos esses, né, Mahajanas, todos esses são Mahabhagavats, devotos puros, e são Mahajanas. So once Lord Vishnu, he came in the palace of Jam Maharaj. Então, um dia o Senhor Vishnu veio até o palácio de Jam Maharaj. So Jam Maharaj Bhagavan, for this regard, Jam Maharaj, very humble, and do stava stuti arati to Lord Vishnu. Jam Maharaj Bhagavan? Ok. Então, o Jam Maharaj, ele muito humildemente recebeu o Senhor Vishnu, fazendo orações, fazendo arati, porque o Senhor Vishnu é Deus. Then Lord Vishnu and Jam Maharaj, they talk something. E então o Senhor Vishnu e Jam Maharaj, a deidade que preside a morte, começaram a conversar algumas coisas. Our scriptures explain what is the real path. Então as escrituras explicam qual é o verdadeiro caminho. What is the perfect path? Qual que é o caminho perfeito, vocês sabem? Kapantha. Kapantha. Qual é o caminho? What is the perfect path? Qual que é o caminho perfeito? You know? Vocês sabem? Who knows? Quem sabe? Mahajano Gatasya Pantha. Mahajano always follow the footsteps of perfect soul. Mahajana Gatasya Pantha. Qual é o caminho perfeito? O caminho perfeito é você seguir os passos, seguir o caminho trilhado pelas grandes almas. So now coming Das almas in perfeitas. Lord Vishnu and Jam Maharaj are talking. Discuss something. Então, continuando, né, a história, o Senhor Vishnu e Jam Maharaj, a deidade da morte, estavam conversando algumas coisas. In the meantime, Lord Vishnu heard some sound is coming from the south door, the palace of Jam Maharaj. De repente, o Senhor Vishnu ouviu um som assim, vindo do portão sul do palácio de Jam Maharaj. And all the living entities are crying, and so much the painful sound coming. Ele ouviu um som dos seres vivos agonizando por causa da dor que eles sentiam. And they are crying, please save me, please save me. Crying. E ele ouviu gritos, né? Urros de dor, choros, exclamações, por favor, me salve. Gritos, foi isso que ele ouviu. Then Lord Vishnu, listen, who is crying in the south door of the palace of Jam Maharaj? Aí o Senhor Vishnu pensou assim, mas quem que está gritando no portão sul do palácio de Jam Maharaj? Lord Vishnu, he knows everything, but he is doing this. He asked to Jam Maharaj, hey, Jam Maharaj, so many painful sound coming from the south door of your palace. O Senhor Vishnu, ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas mesmo assim ele perguntou, Jam Maharaj, que som é esse que está vindo do portão sul do seu palácio? Then Jam Maharaj very humble told, hey Lord Vishnu, you are Bhagavan, you know everything. But for the Loka Siksha, teaching for the others, you asked me. Aí o Jam Maharaj, a deidade que preside a morte, falou, ó Senhor Vishnu, você é Bhagavan, você é Deus, você sabe de tudo. Mas por que você não? Mas apenas para ensinar as pessoas, né, desse mundo, Loka Shiksha, você me faz essas perguntas. So continually Jam Maharaj told, those jivas are doing bhajan and sadhana and committing many sinful activities, papa karma. After their death, my associates, Jamadutas, they are bringing in this palace. Aí Jam Maharaj falou, Senhor Vishnu, olha, aquelas almas
que elas não fazem sadhana e bhajan, né? Não fazem prática espiritual, não adoram a Deus e fazem atividades pecaminosas, o que acontece? Os meus servos, né, que são os Jamadutas, os mensageiros da morte, depois da morte, ele traz essas pessoas para o inferno e elas sofrem muitas coisas. In this material world, many kinds of sinful activities, papa karma. Então, existem muitas atividades pecaminosas nesse mundo. So many kinds of sinners, papa. Então, existem muitos tipos de pecadores. But mainly 5 types of sinful activities. Mas existem, assim, 5 grandes tipos de pecados. Papi, Mahapapi, Utipapi, Mahapapi. And in this way, our Agni Purana, different Puranas explain the 5 types of Papa Karma and Sinna. Então, no Agni Purana, nesse livro sagrado, se explicam as 5 grandes categorias de pecadores que existem. Como, por exemplo, Papi, Mahapapi, Ati, Papi. You read this book. What is it called? Bhakta Bhakti Bhagavan. And their picture also there. Então, no meu livro, Bhakta Bhakti Bhagavan, tem uma imagem que mostra o inferno, assim, sabe? English book, you read. É um livro em inglês dele. How Jamadutas, they are giving punishment those who are committing sinful activity, Papa Karma. Né? Como que Jamaduta, né, e os Jamadutas, mensageiros da morte, eles punem aqueles que fazem, que pecam. So now coming in this way, so that Papi, Mahapapi, Utipapi, all they are crying and suffering in the place of Naraka. Então esses pecadores, como os papis, Mahapapis, etc., eles estão sofrendo e chorando em Naraka, no inferno. How many Naraka places, do you know? Vocês sabem quantos infernos existem? Do you know or not? Vocês sabem ou não? So you are doing the same. Então vocês estão fazendo a You have mesma to coisa. learn. Vocês têm que aprender quais são. How many Narakunda? 84 Narakunda, 84 types of Narak. 84 legs? 84. Existem 84 tipos de infernos. Mainly 84. 84 Narakunda. And also many Narak found there. Então existem 84 tipos principais de infernos e outros também pequenininhos. Understand? Entendem? If you go, then understand. Se você Now for you lá, understand. você vai entender. Agora você não está entendendo. Those who are drinking alcohol, intoxication, then Jamadutas bring and put the which called boiling oil and put their mouth. And the mouth completely burn. Então, para aquelas pessoas que bebem, que se intoxicam com drogas e outras coisas do gênero, o que acontece? Os Jamadutas, os mensageiros da morte, eles pegam essa pessoa, né, no inferno, e abrem a boca dela assim à força e jogam um óleo escaldante, fervente, e as pessoas elas sentem tudo queimar e exclamam e urram de dor. But you can say, oh, when I give back my body, then my body burned in the fire, so how possible I will go there? Mas você pode pensar assim, mas na hora, depois que eu morrer, eu vou ser cremado, então como assim eu vou para o inferno? Atheist people are thinking this way. Os ateístas, eles pensam isso. So we will never go to the hellish planet Jamaluka. Então a gente nunca vou para o inferno, não. Nunca vou para Jamaluka. No. Our scriptures explain, after your death, this material body, Panchavati, 5 elements body will be burned in the fire, this is true. But when you die, and Jamadutas will bring you another body will give. That body is called Jatanama Sari. Look like this Panchavati, Understand? That body is called Chatanama Sari and gives so much pain. You will not die, but so much pain. Sim, é verdade. As escrituras explicam, depois da morte, né, o nosso corpo material, composto por 5 elementos, Panchabhutik Sharira, esse corpo que a gente vê, ele vai ser cremado, isso é verdade. Mas os Jamadutas, os mensageiros, os servos do Deus da morte, eles vão dar pra gente um corpo que parece com esse nosso corpo atual, mas é um corpo diferente, chamado Jatanamaishwari. É um corpo que, apesar da gente sentir muita dor nele, você consegue experimentar dor, mas você não morre nele, você não morre, você fica só sentindo as dores. Srimad Bhagavad also Sukadeva Goswami told Parikshit Maharaj about this Narakunda Katha. No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami disse a Parikshit Maharaj tudo sobre os infernos, Narakunda.
you can read Srimad Bhagavatam 6th canto before Prahlad Maharaj, what is called Ajamil Katha. Então vocês podem ler isso no chamado Bhagavatam, está no 6º canto, antes da história de Ajamil. You read Srimad Bhagavatam, then see, knowledge will come. Leia o chamado Bhagavatam, aí vocês vão ter muito conhecimento. Very carefully. Don't commit sinful activities, papa karma. Então tenha muito cuidado para não cometerem atividades pecaminosas. Those who are doing what is called committing sinful activities and illegal sex, that they are making one iron lady or iron man and completely what? Hot and they embrace to each other. Então, para aquelas pessoas que praticam atos, atividade sexual de forma ilícita, o que os Jamadutas fazem? Eles pegam, obrigam você a abraçar um corpo do sexo oposto, pode ser de homem ou mulher, mas é um corpo, um ferro incandescente, um corpo de ferro incandescente em brasa, uma chama que você tem que abraçar. É um corpo de ferro incandescente. Is it true? A força. Isso é verdade. Now you cannot imagine in your mind. When you go Narakunda, then understand. Então agora com a mente, né, a gente não consegue imaginar muito bem, mas quando a gente for lá para o inferno, na Narakunda, aí a gente vai entender. Very careful. Don't commit sinful activities, papa karma. Então não cometam atividades pecaminosas, pecados. You read Srimad Bhagavatam, this 6th canto. Então leiam o 6º canto do Srimad Bhagavatam. So now coming in this way, so all the sinners, they are suffering. And 84 points of Naraka. Então todos os pecadores eles estão sofrendo desses 8 lagos de Naraka do inferno. All they are suffering. And please. Então todos eles estão sofrendo, gritando, por favor me salve. So when Lord Vishnu heard this katha from the lips of Jam Maharaj, then Lord Vishnu's heart melted. Quando o Senhor Vishnu ouviu sobre tudo isso da boca de Jam Maharaj, o Senhor Vishnu se emocionou, seu coração se derreteu. Then Lord Vishnu is thinking, all the living entities, they are my sons and daughters. O Senhor Vishnu pensou assim, olha, mas todos os seres vivos são meus filhos, são minhas filhas. How will save my sons and daughters? Protect my sons and daughters. O Senhor Vishnu pensou, como que eu posso salvar e proteger os meus filhos e filhas? Look at it. If your son suffering and you have, what will you do? You help him or not? Porque se seu filho estiver sofrendo em algum lugar, você não vai lá ajudar o seu filho? This is the nature. Natural. In the same way, Lord Vishnu, when heard all the living entities, how they are suffering the sinful activities, in that Narakunda. Então, da mesma forma, ao ouvir sobre o sofrimento das almas no Naraka Kunda, no inferno, Then Lord Vishnu, he came in that the place, Narakunda. o Senhor Vishnu foi até o inferno, Naraka Kunda. When all jivas, those suffering, they sought to Lord Vishnu. They told, hey Lord Vishnu, please save me, save me. Oh my father, please, please, please save me. Então, aquelas almas que estavam sofrendo no inferno, quando elas viram o Senhor Vishnu, elas gritaram, ó Deus, ó Senhor Vishnu, ó meu Pai, por favor, me salve. Lord Vishnu told, okay, now I am giving special mercy to you. Aí o Senhor Vishnu falou para elas, tá bom, então, eu vou dar uma misericórdia especial para vocês. Just giving that darshan, Lord Vishnu, then all that Mahapapi, they also came out from the Naraka. Então, só desses grandes pecadores ver o Senhor Vishnu, receberem assim a visão dele, todos esses pecadores foram libertos do inferno. Then Lord Vishnu told, again, don't do this, any kinds of sinful activities. Aí o Senhor Vishnu falou para eles assim, olha, não façam de novo nenhum pecado. Now go back, Prithvi Loka. Voltem para a terra agora. And do bhajan sadhana. And everybody to observe Ekadashi Tithi. Façam prática espiritual, bhajana sadhana, né? Me adorem e vocês devem observar Ekadashi Tithi. Lord Vishnu himself told, that time Lord Vishnu declared, I will manifest in the form of Ekadashi Tithi. If you properly observe Ekadashi Tithi and take vow, again I will not commit any sinful activity. Then, after your death, then you attain my Vishnu Loka.
Aí o Senhor Vishnu falou para eles: eu mesmo me manifestei como esse dia em cada Tithi. Então vocês devem prometer que não vão mais cometer atividades pecaminosas e observem esse dia, né? De cada Tithi. E aí, se vocês fizerem isso depois da morte, vocês vão para a minha morada, Vishnu Loka. Do now Arati? Faça o Arati. Okay, 5 minutes. So in this way, everybody came out from the Narakunda. Então assim, o Senhor Vishnu libertou, né? Todos saíram do inferno, Narakunda. Everybody observed Ekadasi Tithi. E todos começaram a observar o Ekadasi Tithi. Lord Vishnu told, in the day of Ekadasi, if your health is good, then you can observe Ekadasi without drinking water. No any fruits, nothing. In the day of Ekadasi, that's to chant holy names and without sleeping also. Então, That is called Nisi Jagaran. Então, e o Senhor Vishnu ainda disse, então, para aqueles que têm a saúde boa, no dia de Ekadasi vocês devem fazer jejum completo, sem beber água, sem comer fruta nem nada. Não devem nem dormir, ficar a noite toda acordado também. Isso chama-se Nishti Jagaran. E simplesmente cantando os outros nomes. Are your health not good? No. You can take some fruits and some it's called milk, yoga, things also. But in the day of Ekadasi, should not take any kinds of grains, especially 5 types of grain should not take in the day of Ekadasi. In the day of Ekadasi, all kinds of germs of sinful activities remain in the 5 types of grains. Mas se essa sua saúde não está boa, não tem problema. No dia de Ekadasi, você come frutas, leite, iogurte, etc. Mas não coma de jeito nenhum 5 tipos de grãos, de cereais, como está escrito nas escrituras. Rice, o arroz, dal, feijões, ervilhas, and wheat, trigo, and mustard seed, semente de mostarda. So during Ekadasi, don't take 5 types of grains, panchasasya. Então, tem 5 tipos de grãos que não devemos comer de jeito nenhum no dia de Also Ekadasi. not barley, should not take. Cevada também não. Many people also taking the sagu. Muita gente come sagu no dia de Ekadasi. Sabe sagu? But no. Não é para comer. In the day of Ekadasi, should not take. And you can take some fruits, milk, yogurt. Não coma sagu no dia de Ekadasi. Coma frutas, leite, iogurte. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Ekadasi Mahatithi ki jai. On the day of Ekadasi, you listen Hari Katha and chant holy names. Então, no dia de Ekadasi também devemos ouvir Hari Katha, ouvir sobre Deus e cantar os nomes de Deus, cantar os santos nomes. Bolo Sachidananda Gaur Hari ki jai. Bolo Jai Sachidananda Jai Gaur Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Gaur Hori Jai Sachidananda Jai Gaur Hori Tandir Prana Prana Prana
Indian culture can understand. Chalo. If you take that, no. Indian we are doing arati. That is called bhog arati. Arati, bhog arati. Bhog arati means you offer to ठाकुर जी, that bhog arati. That is called bhog arati. Huh? Ok, vai entender. O prato de oferenda tem que continuar dentro do altar para fazer o arati. As oferendas. Por isso que chama, as oferendas. Elas ficam, a gente chama. Por isso que chama bhog arati. A gente tira. That is called bhog arati. Na Índia fica. Bhog, means offering ठाकुर जी, that arati. Bhog. मीठे भोग आते थे राज भोग लाल भोग नहीं भोग हाँ दिन 4 o'clock go to हाँ No, right. Kanta Krishna Kripa Kanta यशोमति नंदन ब्रजवरनादन गोकुल जनकाना गोकुल जनकाना यशोमति नंदन ब्रजवरनादन गोकुल जनकाना
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय श्री श्री गुरु गोरखदास गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ माधव मोहन जो की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी परिव्रजक जगचार्य सूत्र साधु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सूत्र साधु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सूत्र साधु श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सूत्र साधु श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सूत्र साधु श्री श्रीमद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सूत्र साधु श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूप अनुग गुरुवार्ग की जय। जय श्री रूप सनातन बाधा रघुनाथ श्री गोपाल बाधा दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय। सर्वप्रथमदार राय रमन ऋषि गौर प्रसाद वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गुरु भक्त वृंद की जय। श्री श्री नावद्वीप धाम की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। राधा कुंद श्याम कुंद जमुना कुंद तुलसी भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। सच्चिदानंद गौर हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की todos agora debaixo reunidos. Figura deva consiga Bhakti a todos nós aqui presentes.